Glória a Deus. Aleluia. João, capítulo 14, versos 1, 2 e 3. Amém? 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, vocês não vão estranhar um pouquinho minha voz hoje, mas a rinite está atacada hoje, né? E eu já tenho dificuldade na fala, e quando eu fico assim ainda fica pior. E então, se vocês não entenderem, levanta a mão. Opa, pastor, não entendi, está difícil. Mas eu espero graça do Senhor Deus para conseguir concluir, né? Desenvolver esse sermão aqui. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que Jesus, já no final do ministério, ele ensinando aos discípulos, pregando, ele deixou uma palavra que é muito celebrada muitas vezes, muito usada, e até mesmo as pessoas gostam de usar esse versículo em culto fúnebre e tal, tudo para dar uma esperança, né, para os parentes que ficaram, né, de saber que Jesus preparou um lugar, etc. E é uma alegria saber disso, né, é uma certeza que a igreja tem, que o mundo não tem, de fato não pode ter, mas aqueles que estão em Cristo têm. Só que muitas vezes não conhece de fato, não tem uma clareza no conhecimento, e de maneira que, faltando esse conhecimento, fica-se às vezes entrando em desespero quando alguém parte, ou desespero quando as coisas não estão boas ou não vão muito bem, e assim por diante. Porém, nós sabemos que aqui nós estamos de passagem, né? Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui como peregrinos, conforme fala o apóstolo Pedro, né? Somos peregrinos e forasteiros aqui. E eu gosto muito de usar um texto que está lá em Gênesis 26, versículo 25, onde, se você pegar o contexto nos versículos anteriores, você vai observar que ali está uma situação em que Isaac e seus servos cavavam poços, as pessoas vinham e entulhavam seus poços. Aí houve uma certa dificuldade, uma certa contenda entre ali os pastores de Isaac e aquelas pessoas da região. E quando chega no versículo 25, depois de acertar a situação, a Bíblia nos informa que Isaac, ali ele levanta um altar ao Senhor Deus, ele monta sua tenda e os seus servos cavam um poço. Eu costumo chamar isso de 3 características de um peregrino, naquele que estão peregrinando. Então, aquele que peregrina, ele deve ter um altar levantado, porque nós somos peregrinos, servos do Senhor. Então, nós temos que ter um altar levantado, ou seja, uma vida de louvor e de adoração, seja onde quer que sejamos, porque nós estamos passando, uma hora estamos aqui, outra hora ali, para estarmos acolá naquele grande dia. Então, enquanto aqui estamos, nós temos que ter nosso altar levantado, louvor e adoração em qualquer circunstância. Porque normalmente as pessoas louvam e exaltam quando tem bonança, quando estão em situações mais favoráveis. Mas mesmo o crente em situação desfavorável, Deus não está fora do controle e sempre é motivo de ser exaltado e glorificado o Senhor. Assim como Jó, por exemplo, passou naquela situação e rendeu graças a Deus. E outros servos do Senhor, como por exemplo aqueles 3 amigos que foram lançados na fornalha, o próprio Daniel na cova dos leões e uma série de outras passagens onde servos de Deus, passando em grande dificuldade, mesmo assim celebravam e adoravam e tinham um altar levantado com essa consciência de um peregrino. E ele também diz o texto lá em 26 de Gênesis, o verso 25, que ele tinha uma tenda armada, ou seja, morada provisória. Essa tenda armada simboliza, tipifica, demonstra uma morada provisória. Não que você tem que deixar a sua casa e morar em tendas, não é isso, mas é uma questão tipológica e espiritual mesmo, porque nós estamos aqui de passagem, como eu falei, como peregrinos, ouvindo essa voz de Jesus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aí ele continua dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Então já nos dá uma esperança, já ficamos na perspectiva de algo melhor e na expectativa de algo grandioso. E nessa perspectiva nós estamos aqui lutando e vamos celebrando, e com o altar levantado, adorando o Senhor, e com uma tenda armada, ou seja, nossa morada é provisória. Porque há pessoas que, vocês bem sabem, elas fixam as suas moradas aqui e se esquecem do porvir.
Então fica naquela expectativa de plantar, de colher, de casar, de tudo aqui, não há pecado algum nisso, mas sem a perspectiva futura. Colossenses 3, versículo 1 a seguir, diz: se você já ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Se você não ressuscitou, então o seu pensamento talvez seja outro. Mas se, ali tem uma condicional, se já ressuscitaste com Cristo, então o seu pensamento tem que ser no alto. Você vai ter sua vida aqui, vai trabalhar, vai estudar, vai comprar, vai vender, mas a sua mente está no alto e a sua morada é provisória. Estamos aqui de passagem. E vou ter um altar levantado para adorar o Senhor, ouvindo essa voz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E continua o Senhor dizendo aqui no livro de João: se não fosse assim, eu teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, porque ainda aqui foi antes da cruz, correto? E quando eu for, e vos, dentro de morrer e ressuscitar, isso é assunto aos céus, né? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós temos aqui profundas verdades e ensinamentos da parte do Senhor, nos quais Ele nos dá esta certeza de que vai, e que vai preparar lugar, e que vai voltar para nos levar para esse lugar que Ele está preparando para nós, que Ele vai preparar. Então essa é a perspectiva de alguém que tem uma tenda armada, não tem ali uma edificação com raízes profundas, ou seja, ele está aqui hoje, amanhã está ali. Abraão, Isaac, Jacó, todos eram peregrinos, andavam peregrinando, na expectativa, na perspectiva, assim como Deus falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele era um homem rico, de muitas posses, de muitos rebanhos, e ele saiu seguindo a voz do Senhor. Assim é a nossa vida com Cristo, aqui nessa terra. Então nós temos um altar levantado para adorar o Senhor, e nós temos uma habitação provisória, nós temos uma tenda armada, na expectativa e perspectiva de algo melhor, maior, e um edifício glorioso, eterno, diante do Senhor. Muitos cristãos, nos dias atuais, de uns anos para cá, então nem se fale. Se você pegar de uns 40, 30 anos para cá, a mente do cristão já mudou tanto, que nas pregações de muitos pastores e pregadores até, não se fala mais de céu, de inferno, de pecado, de juízo, de justiça, de um Deus que é amor, mas é um Deus que também pune, e as suas esperanças são todas aqui, de maneira que não tem uma tenda levantada. Eles querem criar raízes, querem fazer o quê? Furar brocas e fazer sapatos e fazer alicerces sólidos e firmes aqui, e a expectativa de muitos pregadores, de pastores, de igrejas até por aí, que pregam um falso evangelho, diga-se de passagem, tem que ser dito, infelizmente, é uma grande verdade, tem que ser dita. Estão pregando um evangelho que as pessoas são atraídas, ficam alegres, e entra muito dinheiro, e sai muito dinheiro, e aquela coisa toda, mas a verdade estão pregando o evangelho da terra. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Ele deixou bem claro isso. Ele deixou bem claro isso. Ele deixou muito claro isso, e muitos têm esquecido disso. Voltando para Gênesis 26, 25, nós não lemos, mas estou citando, você pesquisa em casa depois. Ele continua dizendo o texto: e cavaram ali um poço, Então é altar, tenda e poço. São características que devem estar na vida de um peregrino, como nós aqui peregrinando. Um poço, o que tem num poço? A água, não é? O que tem no poço? No deserto, eles chegavam onde ia ficar. O servo de Deus, antes de qualquer coisa, ele tem sede, ele precisa das suas necessidades básicas, ele precisa de água, ele precisa de comer, ele precisa de morar, de habitar. Mas o servo de Deus, temente ao Senhor, o servo de Deus que de fato é um peregrino, que tem essa perspectiva e essa expectativa, o que ele deve fazer? Bom, primeiro, antes de querer comer, de querer beber, de querer habitar, de querer estar coberto com uma tenda, eu vou ter um altar levantado. Essa é o primordial. Infelizmente não é mais o principal na vida de muitos, não é mais a prioridade, não é mais prioritário adorar a Deus, não é mais prioridade. Primeiro eu quero que Deus me deixe rico, me deixe com saúde, me deixe próspero, me deixe tudo, depois eu vou adorar. Não, Tem que fazer como Jó fez, ele tinha tudo, adorava a Deus, fazia culto, celebrava, você perdeu tudo. Ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Então essa é uma perspectiva da igreja, que é uma igreja peregrina. Antes de qualquer coisa, eu tenho sede, eu tenho necessidade, preciso habitar, preciso morar. Primeiro, um altar. Depois, então, uma habitação. Muito bem. E depois um poço. Tipologicamente, o que significa um poço? Profundidade.
algo que você tem que buscar lá no fundo. E nossa vida com Deus tem que ser assim. Às vezes nós passamos uma vida muito rasa com Deus, muito superficial com Deus. Eu preguei quinta-feira, ou melhor, terça-feira, e eu citei que nós não devemos ir, 1 Coríntios 4, verso 6, na parte final, que não devemos ir além do que está escrito, mas no que está escrito nós vamos nos aprofundar. No que está escrito nós vamos mergulhar e aprofundar. É uma lástima as pessoas quererem tanta coisa além da palavra e a palavra não ser observada. Quererem tanta coisa que parece mistério, falam de anjo, falam de arcanjo, falam de tanta coisa. Deixam a palavra e vão atrás de místicos, sistemas místicos, e não veem a palavra. E quando nós olhamos para a palavra na profundidade dela, aí ele brota água fresca, água que sacia no mais terrível deserto que possa existir. E se você olhar para a palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 7, verso 39, Jesus, no último dia da festa que tinha, ele disse assim, aquele que tem sede, ele se colocou de pé e disse, aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Porque como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, dizia ele, do Espírito Santo. E ele disse isso para aquela mulher samaritana, lá em João 4, né? E você veio buscar água aqui, esse poço aqui, você vai beber e vai ter sede novamente. Mas a água que eu der, você nunca mais vai ter sede. Sabe por que muitos cristãos ainda ficam com sede? Porque nunca beberam dessa água. Porque Cristo diz, a água que eu der, essa água aqui, ó, que eu der do meu Espírito, da minha palavra, nunca mais você vai ter sede. João 6, verso 63, diz que a minha palavra são Espírito e vida. Então quem bebe dessa água, come desse pão, não tem fome, não tem sede. Quem come da carne de Jesus, a palavra, quem bebe da água da palavra, do sangue que ele disse ali em João 6, não tem sede, não tem fome, ou seja, é saciado. Não precisa de outra coisa. Não precisa de um suporte, como falam por aí, uma muleta. Não, a palavra é suficiente. E na palavra, nós lemos aqui no livro de João, não se turbe, ou seja, não fique com o seu coração preocupado. Credes em Deus, crede também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Ora, ele não é Deus? Sim, ele é Deus, mas ele disse, crede em Deus, ele estava ali na sua forma humana, né? Dizendo, crede em Deus, crede também em mim, porque eu vou, mas eu vou voltar. E ele deixa aqui claro que ele tem o desejo de que onde ele estiver, também nós estejamos. E se ele tem esse desejo de onde ele estiver, nós estejamos, e ele não é mentiroso, ele não é filho do homem, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o que ele falou, ele vai cumprir à risca. Então, como peregrinos, andando aqui, com o altar, com a tenda e com um poço, buscando profundidade com Deus, tendo uma vida sabendo que estamos aqui hoje, podemos trabalhar, comprar, vender, negociar licitamente, com honestidade, com trabalho, ótimo, que Deus abençoe, que você tenha muito mesmo, mas nunca esquecendo de ter um altar e nossa mente lá nele. Assim como nós temos ressuscitado com Cristo, pensemos nas coisas que estão em Cristo. Não esse evangelho de riqueza, dinheiro, ouro, não nada disso. Mas que Deus te abençoe, você tenha muita saúde, muito dinheiro, e possa ajudar o faminto, ajudar na obra missionária, principalmente. Mas, antes de tudo isso, um altar levantado em qualquer circunstância, aonde quer que esteja. Observe só, para que ele irá preparar lugar? Por quê? Para quem ele vai preparar um lugar? Olha só, João capítulo 17, verso 24. João 17, verso 24, diz assim, a palavra do Senhor. Aí do ladinho. Jesus, me ajuda com essa rinite aqui, porque senão, meu Senhor, tem misericórdia. Olha só, João 17, 24 diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Vou repetir. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Deixa eu parar nessa parte aqui. Na oração sacerdotal, chamada nesse versículo, nesse capítulo 17, ele fala muitas coisas tremendas ali, e uma delas é esta. O que no João 14 ele diz, eu vou e vou preparar lugar para que vocês estejam comigo. Pai, aqueles que me deste, eu quero que eles estejam comigo. Aonde eu estiver, eu quero que eles estejam. E eu faço uma pergunta para a igreja que está aqui reunida na garagem. Esse culto aqui é um culto evangelístico, um culto na garagem. Glória a Deus, aqui em Guaratinguetá, cidade vizinha a Cruzeiro. Na residência do nosso amado irmão Rodrigo, que tem sido uma bênção na nossa vida, no ministério, e tem proporcionado esse espaço para nós pregarmos o Evangelho.
A gente vem com rinite, vem com tosse, né, amor? A amor está ali com a tosse, mas nós vamos aqui adorar a Deus e proclamar esse evangelho tremendo. Glórias a Deus. Ele disse aqui, olha só, vou preparar os lugares e vou voltar para buscar vocês. Agora olha aqui para o 24 do capítulo 17. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Eu lhe pergunto, onde está Jesus? Num botequim? Onde está Jesus? Numa roda de escarnecedores? Onde está o Cristo vivo? A destra do Pai, na eternidade, no céu de luz, de glória. Então, onde Ele está, Ele quer que nós estejamos. Ele quer que nós estejamos com Ele. Então, Ele voltará para buscar o seu povo. Amém, meus irmãos? Então, mas agora já nós estamos. Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, tirou de um lugar e colocou no outro. Transportou do reino das trevas, tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Pai fez isso. E a oração dele é essa, para que eles vejam a minha glória. Olha bem isso. Então isso aqui é para quem está peregrinando, está caminhando, está indo. Não para não, meu querido, não para não. Continua levantando o altar, se o altar estiver arrebentado, arruma ele, ajeita ele, coloca a lenha e ora a Deus que o fogo vai continuar descendo. E vamos prosseguindo, sabendo que hoje estamos aqui, amanhã estamos ali, amanhã estamos acolá, até chegar naquele grande e poderoso dia. Para que ele falou isso? Porque ele tem esse desejo. E a sua vontade é que onde ele esteja, nós estejamos também. E disse o texto aqui onde nós lemos, que aqueles que o Pai me deu, ou seja, nós salvos, cada um, é uma dádiva, um presente do Pai para o Filho. Você entendeu isso? Você entendeu isso, irmã? A irmã até abriu um sorriso ali, ó. Essa revelação da palavra, não é uma revelação, né? Eu vi no semblante da irmã, falei, meu Deus, não foi, irmã? Eu sou um presente do Pai para o Filho, é isso. Às vezes nós dizemos assim, nós ganhamos almas. Eu ganhei 5, eu ganhei 10, eu ganhei 15. É uma forma de dizer, justamente por causa de provérbios, né? Aquele que ganha almas é sábio. Ali o ganhar almas é uma questão de amizade, uma questão de... Quem ganha almas é Cristo, do Pai. Não está escrito aqui? Não só aqui, outras passagens também. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Aleluia. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então nós temos essa alegria, essa certeza. Isso aqui é um gozo. As pessoas podem ter tudo aqui na terra, mas se não estiverem em Cristo, não tem nada. E tem que saber uma coisa, eu sou, embora sejamos pecadores, tivemos uma vida de o que vivemos, mas em Cristo somos perdoados, somos redimidos, somos alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sendo assim, desta maneira, é como se o Pai dissesse, toma filho, é teu. Porque Ele comprou e pagou com o seu sangue. Nós somos um presente do Pai para o Filho. Isso não é motivo de louvarmos a Deus, de exaltarmos o Senhor e de mantermos firme. E de saber que se porventura meu altar estiver derrubado, eu vou levantá-lo. De saber que eu quiser fazer uma raiz aqui. Não, tem algo melhor para mim lá na frente. E qual que é o título dessa mensagem? Nós anunciamos na internet. O título da mensagem é Uma morada nova para a nova morada. Uma morada nova para a nova morada. Já já você vai entender. Abra sua Bíblia em João 1, de 11 em diante. Evangelho de João, capítulo 1, de 11 em diante. Para você ver que coisa tremenda que nós temos nesse texto, nessa passagem. Olha bem, Evangelho de João ainda, aí mesmo, um pouquinho para trás, volta um pouquinho as folhas. Você vai chegar no capítulo 1 e você vai ler o versículo 11. Ah, Senhor, tem misericórdia. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E deixa eu entrar no versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse verbo que está aí, habitou entre nós, no original é tabernaculou, armou a sua tenda, armou o seu tabernáculo conosco. E o verbo se fez carne e tabernaculou conosco, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João diz,
como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora volta para o versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ora, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. São os principais atributos incomunicáveis de Deus. Onipotente, onipresente e onisciente. Atributos dele que são incomunicáveis. O que é isso? Só ele tem. Deus é amor, mas ele nos dá capacidade de amar também. Deus é misericordioso, mas também nos dá capacidade de ter misericórdia. Mas onipotência não. Onipresença não. E onisciência também não. Então são os principais atributos de Deus, correto? Na sua onisciência, onipotência, onipresença, esse poder de glória, pré-existência, enfim, tudo. Nessa gloriosa, nessa graça, nós olhamos aqui para o versículo 11 e diz, veio para o que era seu. Ora, ele veio para o seu, singular. Mas os seus não receberam, plural. O que quer dizer isso? Veio para o seu, no singular. Mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que quer dizer isso, irmão Rodrigo? Quer dizer que o seu são aqueles que o Pai deu para ele, de antemão, desde a fundação do mundo. Não lembra lá em João 17? Desde a fundação do mundo. Ou seja, os eleitos de Deus, Deus deu para o Filho, ele veio para os seus, mas os seus, versículo, agora no plural, que seus? Os judeus, porque os judeus o rejeitaram. A nação judaica não o quis, não aceitou, não rejeitou, não, esse é impostor. O Messias que nós esperamos é um Messias, um guerreiro, um político, alguém que vai chegar e vai virar esse cativeiro que nós estamos aqui com o Império Romano e alguma coisa dessa natureza, mas a Bíblia nos informa que ele veio para o seu. Então os seus são quem? Os eleitos, os que ele de antemão ganhou do Pai. Então ele diz, eu vou, não se turbe o vosso coração, mas eu vou voltar. E eu estou dizendo que o título, melhor dizendo, é uma morada nova para uma nova morada. Olha só, aquele que, observe, antes de você começar a entender melhor onde nós vamos chegar, porque eu concordo que as mensagens elas são simples, mas os títulos às vezes são um pouquinho complexos. Mas o que quer dizer isso? O irmão falou para mim hoje assim, irmão lá de BH, irmão Márcio, ele falou, é mineiro, né, lá de BH, e falou assim, pastor, deu um nó no meu cérebro aqui. O que quer dizer isso? Uma morada nova para uma nova morada. Deu um nó aqui no cérebro. Ô, rapaz, grava essa mensagem, pelo amor de Deus, e manda pra gente. Não, vamos gravar lá. Uma morada nova. Vocês já pegaram aqui? Nós estamos morando aqui em algum lugar, com tabernáculo, com uma tenda armada? Já ganharam isso? Já entenderam isso? Com altar, com um poço? Então já tem uma morada aqui, não tem? Então eu estou dizendo que vai ter uma morada nova para uma nova morada. Mas eu estou dizendo que por que ele disse isso? Por que ele falou, não se turbe o vosso coração? Porque eu vou voltar. Para quem? Para o seu. Porque os seus o rejeitaram. E aquele que não é dele, ele vai rejeitar mesmo. Mas o seu, ele comprar de antemão, não vai rejeitar. Por um tempo pode até ser. Mas chega um dado momento que ele vai se render aos pés do Senhor. Vai chegar um dado momento que ele vai quebrar, o Espírito de Deus vai quebrar aquela resistência. E essa graça irresistível o alcançará de forma tremenda que ele vai se render ao Senhor e vai louvar a Deus. Assim como foi com Paulo, por exemplo, na estrada de Damasco, Atos 9, que quando ele caiu por terra, ele disse, quem és tu, Senhor? Já rendeu o senhorio dele. E muitas das vezes olham assim, não, eu tenho minha religião, eu tenho minha vida. Nós não estamos pregando religião aqui dessa forma mental aí, nós estamos pregando Cristo, que é religar o homem com Deus. 1 Timóteo 2,5 diz que ele é o mediador entre o Pai e o Filho, o Pai e o homem, ou seja, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então, olha aqui comigo, o que está escrito ali no livro de Mateus, capítulo 8. Olha bem, você vai entender melhor onde nós vamos estar chegando. Mateus, capítulo 8, e o verso de número 20. Preste bem atenção. Mateus 8, versículo 20. Eu vou ler o 18 para dar mais contexto, correto? 18 a 20. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei.
E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Espera aí. Ele agora há pouco em João 14 disse: eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Eu estou dizendo aqui desde o princípio que nós temos uma habitação provisória aqui, altar, tenda e poço. Eu estou dizendo aqui que ele diz que quer que onde ele esteja, nós estejamos, mas aqui em João 8:20 ele está dizendo: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Alguém chegou, um escriba, né, um copista da lei, alguém conhecia a lei. Olha, onde o senhor for, eu vou. Eu quero estar com o Senhor. Aí ele diz: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, deixa os mortos sepultar os mortos. Porque essa ideia do morto aqui é que o pai provavelmente estava doente, estava ali talvez moribundo, de repente, não sei, mas não tinha mais perspectiva, né? Embora podia ele morrer antes, mas não tinha perspectiva. Espera que ele fique, que eu sepulte, depois eu te sigo. Não, deixe que os mortos, porque o homem sem Cristo está morto, o homem sem Deus está morto. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, de natureza que deixe que os mortos vão enterrar os mortos e vão, siga-me, vem me segue. Mas voltando para o versículo anterior, o 20. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas peraí, como é que eu vou seguir alguém que não tem onde reclinar a cabeça? Como é que eu vou seguir alguém que diz, segue-me, se ele mesmo diz, eu não tenho onde reclinar a cabeça? As raposas têm as suas tocas, suas covis. Os passarinhos ali têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque ele não veio aqui para descansar. Essa é uma grande lição. Ele veio aqui para trabalhar duro. Ele disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu sou e trabalho, meu pai trabalha, eu trabalho até agora. Não tem essa não. E só que eu não tenho onde reclinar a cabeça. Só que teve um lugar que ele reclinou a cabeça para nós descansarmos. Se você olhar para o livro de Mateus 11:28, está escrito assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como que alguém diz que vai aliviar o cansaço, vai chamar o cansado e oprimido e vai aliviar, se ele mesmo diz que... Nós estamos no capítulo 11, verso 28. Mas se em 8:20 ele diz, não tem onde reclinar a cabeça. Ora, eu posso descansar nessa expectativa, nessa esperança, se ele mesmo disse que não tem onde reclinar a cabeça? Posso. Porque teve um lugar que ele reclinou a cabeça para que o capítulo 11:28 nos desse alento. Observe comigo ali no livro de João 19:30. João, aí mesmo no livro do Evangelho de João 19 e o verso 30. Nós estávamos em Mateus 8:20, agora João 19:30. Olha só onde Cristo reclinou a cabeça. O único texto, a única passagem, né, além daquela questão lá no barco, que é dormir, mas fala de reclinar a cabeça, é aqui que diz, olha só, João 19 e o verso 30. Olha o que diz. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, lá na cruz, está consumado. Correto? Está sendo sua Bíblia? E quando Jesus, tomando o vinagre, disse, está consumado. Está feito. Detelestai, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. O único lugar que ele inclinou a cabeça foi na cruz. A única vez que o verbo inclinar relacionado à cabeça dele foi ali, na cruz. Lá ele disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E lá ele não podia nem encostar no ombro, até porque estava com coroa de espinho e ia machucar seus ombros, seus braços. Para cá, e se ele encostasse aqui, tinha madeira que ia ficar enfincando mais ainda os espinhos, ele inclinou para frente. Quando ele disse, está consumado. Para que eu e você, para que o homem sem Deus, para que a humanidade pudesse descansar no que ele fala em João, melhor dizendo, em Mateus 11:28. Vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele foi à cruz no meu lugar e no seu lugar. Nós não tínhamos como ter descanso, não tínhamos a perspectiva nem a possibilidade, mas ele lá na cruz, ele disse, está consumado, reclinando a cabeça, porque ele entregou o seu espírito, porque também a palavra nos diz, ninguém tira a minha vida, eu tenho o poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la, e gratuitamente ele nos deu a vida eterna ali na cruz, gratuito para nós, mas ali foi um preço muito alto, muito mais alto do que preço de
sangue de bois, de ouro, de prata, pedra preciosa, o que seja, um preço muito alto, mas para que eu e você pudéssemos descansar nele. Aí volta para João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha bem, no livro de Hebreus 4, verso 9, está escrito assim, ó: resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta ainda, Hebreus capítulo 4, verso 9. Olha só o que diz. Eu vou ler um pouquinho antes aqui para que você tenha mais contexto, mas eu quero que você leia tudo em casa depois. Vou pegar o versículo 6 aqui. O 5. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, visto pois que resta alguns entrarem, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Falando lá de situações que eu quero que você depois leia. Tenha essa curiosidade santa, não de ir além do que está escrito, mas no que está escrito tenha curiosidade de ler. Determina outra vez em certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Vocês estão começando a entender? Uma morada nova. Uma morada nova para uma nova morada. Uma morada nova para uma nova morada. Um repouso, um descanso que ele na cruz garantiu por nós, porque a humanidade toda estaria perdida se não fosse Cristo na cruz do Calvário. Se Cristo não fosse aquela cruz, a humanidade toda estaria sem esperança. Mas na palavra ele nos garante: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, mas na cruz ele reclinou, entregando, dizendo: está consumado. Porque para os seus eles o rejeitaram, mas para todos quantos o receberam, e só recebem aquele que Deus age regenerando, porque o homem está morto em ofensa e pecado, e morto não pode fazer nada, mas o Espírito Santo ele age independente se está vivo, está morto, ele vai lá entrar, ele vai agir, e ele faz uma regeneração, e você começa a acreditar, porque a partir... tudo principia em Deus, a salvação começa em Deus, desenvolve em Deus, se encerra em Deus, é Deus que garante, é Deus que opera tanto querer quanto efetuar. Essa é a grande verdade. Aí nós temos essa expectativa, resta um repouso para o povo de Deus. Agora espera, olha para cá um pouquinho, presta bem atenção. Nós vivemos aqui, eu estou dizendo que nós temos uma habitação, eu estou dizendo que nós temos uma tenda, tipologicamente falando, nossa vida aqui como uma tenda. Tipologia, tipo. Correto? Tipologicamente, nossa vida também tem que ter um altar, onde estivermos orando, adorando o Senhor. E tipologicamente um poço, uma profundidade com Deus. Tenha sede de Deus, vontade de Deus. Eu disse agora há pouco uma curiosidade santa, porque eu tenho visto pessoas que não querem a palavra e ficam buscando coisas daqui. Qual é o nome daquele anjo? Qual é o nome daquele não sei o que lá? O que será que tem aqui, o que tem acolá? O que está muito na mente de muita gente é que eles querem um mistério, e não querem o mistério revelado do Evangelho. E a Bíblia nos informa, eu vou enfatizar, não ir além do que está escrito, mas no que está escrito vamos nos aprofundar. E quando eu olho para essa minha vida aqui, nós temos um corpo, correto? Que corpo é esse? Abra sua Bíblia comigo ali em Romanos. Romanos capítulo 6, de 1 a 6. Romanos capítulo 6. Do verso 1 ao verso 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira alguma, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, antes éramos mortos em ofensa e pecado. Efésios 2:1. Aqui está dizendo, agora somos mortos para o pecado. E se o homem, a pessoa, o ser humano, quem quer que seja, não se arrepender de seus pecados e não estiver em Cristo, ele estará morto eternamente. Quando o homem não tem Cristo, ele está morto em ofensa e pecado. Em Cristo, ele está morto para o pecado, mas tem ainda a morte eterna. Tem a morte física, correto? Mas tem ainda o pior, que é a morte eterna. Isso é tenebroso. Agora, vai comigo ali de novo.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da morte, também o seremos na ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Olha quanta linguagem gloriosa aqui da parte de Deus. Sepultado com ele na morte, sepultado com ele na semelhança da sua morte, crucificando o velho homem, nossa natureza antiga, velha, e como ele ressuscitou, também ressuscitamos com ele. Aí é onde nós vamos ali para o versículo 2, que diz que estávamos mortos em pecado, lá em Efésios 2, mas aqui fala que mortos para o pecado. E o contexto é, vamos agora, porque nós pecamos, onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos por isso então, continuar pecando cada vez mais, para que a graça mais abunde. Aqueles que perguntam, não, eu sou salvo em Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre, então quer dizer que eu vou pecar à vontade. Por que não? Porque quem é de Cristo, quem é salvo, não ama mais o pecado, não deseja o pecado, não quer o pecado. Ele abomina o pecado, ele vai desejar Deus, ele vai amar o Senhor, ele vai querer viver para a honra e glória de Deus. Aquele que está em Cristo, ele não tem mais prazer nas coisas dessa terra, nessas coisas mundanas, da coisa do mal. Aquilo que era tão agradável a ele, passa a ser abominável, porque agora ele não... o detalhe é aqui, olha o versículo 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado. Se não foi crucificado, alguma coisa aconteceu. Está errado. Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ele segue aqui, eu não vou entrar em tudo, senão vou ter que ficar aqui aqui é extenso, aqui é coisa profunda. Eu te convido a fazer isso em casa, a buscar a profundidade da verdade. Mas o corpo do pecado que nós temos está crucificado. Mas ainda temos ele. Correto? Ainda temos ele. Não somos mais pecadores da natureza caída. Porque em Cristo nós recebemos vida. Mas ainda continuamos pecadores por causa desse corpo da morte. Vocês estão entendendo? O velho homem. Às vezes o velho homem, ele não quer estar num culto como esse aqui. Ele não quer vir numa garagem, uma noite, não está tão frio hoje, mas não está calor. O corpo do pecado ele não quer, o velho homem não quer, ele quer estar em casa assistindo uma televisão, assistindo um programa, alguma coisa, alguém bebendo, enfim. Mas o velho homem crucificado, a pessoa vai estar com Cristo, ele vai desejar estar com ele. Vai desejar levantar mais cedo para orar, desejar levantar mais cedo para orar, para adorar, para cantar, para louvar, para celebrar, para ir para o culto. Nós temos que arrastar o velho homem para ir para a igreja muitas vezes, para o culto, nós temos que arrastar ele não quer ir. Eu já fui segunda-feira, já fui domingo, já fui no ensaio, já fui não sei na onde, eu vou de novo hoje. Agora tem um culto lá em Guaratinguetá, eu vou também, mas que coisa é essa? Ainda mais doente, tossindo, gripado, com rinite e assim por diante. Ele está crucificado, eu vou em nome de Cristo Jesus, aí ele vai, porque o velho homem não quer orar. Mas a nova criatura, em Cristo Jesus, ele vai desejar estar na presença do Senhor. Só que, veja bem, nós estamos aqui, habitando ainda, nessa morada. Presta bem atenção. Esse corpo do pecado. Mas só que esse corpo, quando nós temos um encontro com o Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz que nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Nós não lemos lá em João 17? Se você voltar um pouquinho, você vai observar, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, ele vai ficar com vocês. Lá em João 16, ele diz, olha, eu vou, mas vou enviar o Espírito Santo, ele vai ficar com vocês, vai encaminhá-los, vai levá-los a toda a verdade, e vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós olhamos para esses textos e ficamos assim, meu Deus, esse corpo do pecado, esse homem caído, agora um pecador arrependido, um pecador que foi salvo por Cristo, um pecador transformado pelo Senhor Jesus. Lá no livro de João, melhor dizendo, Romanos 7,
Paulo, naquele discurso tremendo, o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero eu não consigo fazer, justamente por causa disso aqui. Aí ele entra num desespero, ele entra numa situação terrível, que ele fala, quem me livrará do corpo desta morte, porque eu quero fazer bem, eu quero estar com Deus, eu quero celebrar, eu quero adorar, eu quero servir ao Senhor, mas a minha natureza, ela me leva para um lado contrário, eu não consigo, uma luta, ele está mostrando ali esse dilema terrível. Mas quando chega no capítulo 8, versículo 1, diz, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andam mais segundo esse corpo da morte, mas segundo o Espírito, que age em nossas vidas, aleluia. E João 6,19, ou melhor dizendo, Coríntios 6,19 diz que esse corpo é o templo do Espírito Santo. Então agora, começa a abrir sua mente para essa morada que nós temos, essa morada aqui agora, que começou a ser nova, a ser trabalhada pelo Senhor, lá de dentro para fora. Agora nós somos, o velho homem está ali crucificado, uma nova criatura. Começamos a ser trabalhados de uma forma tremenda pelo Senhor. Agora o nosso corpo, que Paulo fala, corpo do pecado, esse corpo aqui que é ele começa a dizer, agora é o templo do Espírito Santo. Deus infunde em nós santidade. Deus infunde em nós a santidade para podermos ser realmente santos para Ele. 1 Pedro nos informa a palavra do Senhor, capítulo 1, verso 15, 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Agora observe, sede santos como eu sou santo. Não temos como ser santo como Deus, mas porque Ele é santo. Você está entendendo? E o verbo santo ali é como que uma lâmina que corta. É cortado desse mal, do mundo. É cortado dos prazeres. É cortado desse mundo. Então o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Agora observe. Colossenses 1, verso 24. Olha comigo aí. Colossenses capítulo 1 e o versículo de número 24. Colossenses capítulo 1 e o verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Você está entendendo agora? Olha para cá. Nós temos um corpo, que é o corpo do pecado. Natureza carnal. Se está na carne, não pode agradar a Deus, porque a carne ela faz luta contra o Espírito. Ela não quer estar sujeita à lei de Deus. E em Cristo transformado pelo Senhor, lavado, remido, regenerado, nova criatura, João 3, nova criatura, nasceu de novo, não da carne, mas da água do Espírito. Como nós lemos lá em João, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O homem não tem condições, mas Deus dá o poder de ser feito filho de Deus. Vocês estão entendendo isso? Deu-lhes o poder. Todos são filhos de Deus. Não. Só é filho de Deus aquele que é nascido de novo, da água e do Espírito. Não, eu sou filho de Deus. Não é, você é criatura. Deu-lhes o poder, João 1, verso 11. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí vem. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós. Então vai ligando agora, tabernaculou entre nós, um corpo, uma habitação. Lembra altar? Tenda, altar, tenda e poço? Gênesis 26, 25. O corpo do pecado que agora é transformado, nós somos transformados em nova criatura, de glória em glória, de fé em fé, mas ainda temos uma natureza caída. Somos transformados, a velha natureza crucificada, mas o pecado ainda tem acesso às nossas vidas. Nós podemos não desejar, mas nós temos dificuldade, lutamos. Mas nós não conseguimos vencer, então nós gritamos e clamamos, papai, e nós olhamos para João, Romanos 7, que diz, quem nos livrará do corpo desta morte? Porque às vezes nós ficamos, eu pequei, eu olhei, eu vi, eu falei, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Aí eu entro no capítulo 8 de Romanos e diz, portanto, nenhuma condenação agora há mais para quem está em Cristo. Você está em Cristo. Nenhuma condenação há. Não fique se afligindo, eu pensei, eu pequei, desejei mal. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, segundo esse corpo da morte, mas segundo o Espírito. E o Espírito habita em nós. E aqui nós lemos em Colossenses 1, 24. Olha só o que diz. Eu não consigo ler todos os versículos, os textos, evidentemente, porque o tempo não permite, mas olha só. Regozijo-me agora no que padeço por vós,
na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a sua igreja. Então ele pega o homem, transforma o homem, coloca o homem em Cristo, nova criatura, seu pensamento agora é no alto, é em Cristo, e ele passa a compor o corpo de Cristo, que é a igreja. Está entendendo? Então aquele pecador, aquele homem que promíscuo, aquela mulher promíscua, seja lá o que fez, ainda que fosse uma pessoa da melhor índole possível, sem Cristo, ele é um pecador e vai para o inferno do mesmo jeito. Não, mas eu não bebo, não fumo, não traio, não importa. Se não se arrepender, não tem condições. A eternidade lhe aguarda no inferno. Agora observe. Hebreus capítulo 3, versículo 6 diz que nós somos a casa de Jesus. Hebreus 3, verso 6 afirma que nós somos a casa de Jesus. Olha só que coisa tremenda. Hebreus 3, verso 6, eu vou ler, já que vocês abriram aí, eu vou ler, glória a Deus. Eu vou ler o 5 e o 6. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Corre comigo, Hebreus 10, 21. Do ladinho aí, Hebreus 10, 21. Vou ler o 19, 20 e 21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Você está entendendo carne aqui? Cristo se fez aquilo que nós somos, para que nós pudéssemos estar ou ser como ele é. Não Deus, mas um corpo como ele tem, viver como ele na eternidade, ser como um servo de Deus, a igreja compondo o seu corpo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A Bíblia nos informa que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Hebreus 3,6 fala que nós somos casa de Jesus. Então, como é que essa morada vai sendo transformada? Lembra da morada nova? É uma morada nova para uma nova morada. Quem morava aqui antes? A carne, o pecado, as trevas, o maligno, o mal. E agora? Espírito Santo. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. A graça de Deus seja abundantemente em vós. Vocês agora fazem parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, essa agora é uma nova morada. Só que essa morada, essa morada aqui, ela ainda vai sendo transformada de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé. Só que tem um detalhe: nós temos a natureza ainda aqui, que às vezes temos raiva, temos ódio, temos desejos que não se convém de um cristão. Porque quando você alimenta a sua carne, na natureza velha, ela vai ficar forte. Mas quando você alimenta a nova natureza espiritual, com oração, com vida com Deus, com separação para Deus, é triste quando o crente está em angústia, ao invés de dobrar o seu joelho e buscar a presença do Senhor. Eu já ouvi isso. Ao invés de dobrar o seu joelho e buscar a presença do Senhor, ele vai sentir firme para ter uma empolgação, para ter uma inspiração. Imagina como é que um crente vai ficar com a sua inspiração, ao invés de ser na cruz, na palavra, no sangue do Cordeiro, em debruçar-se em oração. Não, eu vou assistir um programa, vou assistir um filme, ali eu desestresso. Você está entendendo como é que é sério isso? Mas olha só, 1 Coríntios 15, verso 45 até o verso 49. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 49, aliás, do verso 45 ao verso 49. 1 Coríntios 15, do verso 45 até o verso 49. E mantém Coríntios aí, ok? Verso 45 diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, repetindo. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é
Primeiro o espiritual, se não natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrestres, e qual o celestial, os celestiais, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Mantenha aí em Coríntios. Vocês estão entendendo? O primeiro Adão pecou, ele é carnal. Tínhamos a imagem dele. Assim como trouxemos a imagem do carnal, do terreno, também teremos a imagem do último Adão. Não do segundo, mas do último, porque ele é o último, ele é o modelo, é o exemplo, ele é o cabeça de todo o principado, é o Senhor. Então não tem um terceiro, um quarto, um quinto, não. O texto é um texto que nos dá toda a certeza de que não tem o outro, é Cristo. Não tem Cristo e Buda, Cristo e Krishna, não, Cristo. Jesus acabou. O último Adão. Tal como era o primeiro Adão, terreno, nós tínhamos a imagem do terreno, caído. Que quem está em Adão está caído, está no pecado. Ou você está em Adão, está em trevas, e vai para a eternidade sem Cristo, ou você está em Cristo, e agora você tem uma natureza diferente. Olha só o que diz o texto. Volta comigo aí, versículo 48. Qual o terreno, ou seja, o Adão, primeiro Adão, tais também são os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Você pegou isso aí? Os celestiais. Agora a nossa natureza nos dá uma amplitude, não sermos mais terrenos, mas sermos celestiais. Colossenses 3. Se já ressuscitaste com Cristo, pensar nas coisas de cima, do alto, onde Cristo está sentado. Agora não somos mais terrenos. Agora trazemos agora, olha só, esse peso sobre nós. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Lembra? Você está peregrinando, arma a sua tenda, levanta um altar primeiro, a sua tenda está armada e você vai seguindo, vai cavando o poço, buscando profundidade. E a sua expectativa e perspectiva não é aqui. Embora você possa estudar, e eu quero que você estude, tenha faculdade, tenha dinheiro, tenha tudo, família, sucesso, tudo. Porém, o foco não é isso, o foco é Cristo, é a eternidade com o Senhor. Porque qual a imagem do caído? Nós temos também uma imagem caída. Mas qual Cristo celestial? Nós seremos celestiais também. Estão entendendo isso? Agora olha só, Coríntios 15, ainda, do lado. Do verso 50 até o 53. Na sequência aí. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Olha para cá. Nós não temos um corpo de carne. E o texto não está dizendo que carne e sangue não podem herdar o reino eterno, o reino dos céus. Nem a corrupção herdará a incorrupção. Porque nosso corpo foi corrompido, nossa natureza foi corrompida. Cristo nos ressuscitou, Deus nos libertou, mas nós temos um corpo ainda aqui. E o texto diz claramente: carne e sangue não podem herdar. Tá certo? Repetindo. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Olha só para quem gosta muito de mistério, né? É mistério. Aqui, ó, o mistério aqui, ó, revelado. Tem gente que gosta de mistério, mas não tem tamanho, né? Aí sai da palavra, vai buscar coisas que nem sei de onde tira isso. Doutrinas de demônios, diga-se de passagem. E agora digo isso, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. 2 pontos. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse dormir aqui é quando o crente morre em Cristo. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Observe, tem uma fala aí que é assim: a única coisa certa do mundo é a morte. Não é não. Porque nem todos dormiremos, nem todos morreremos. O texto aqui, dormir, é descansar no Senhor. Porque quem está em Cristo dorme descansando, mas é morto mesmo, é morte. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Então a única coisa certa não é a morte. A única coisa certa é a volta do Senhor e a transformação, a ressurreição e toda a sequência que nós temos na palavra de Deus. Volta comigo. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos. Aqui não é um arrebatamento secreto.
Aqui é a transformação do corpo do pecado, desse corpo nosso, num corpo de glória incorruptível. Você está entendendo? No momento, num abrir e fechar de olhos, irmão, é o arrebatamento secreto. Está dizendo arrebatamento secreto aqui, está dizendo transformação do que é corruptível no que é incorruptível. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Eu pulei um pouquinho aqui, né? Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, esse corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então você está entendendo? Nós temos uma habitação que agora ela é nova. Porque o que Cristo nos dá é o quê? Nova vida. Tudo em Cristo é novo. Tudo em Cristo é novidade de vida. Então nós temos agora uma nova vida com o Senhor. E esse novo viver com Deus, nós vamos olhando aqui agora, ele vai sendo trabalhado, vai crescendo de glória em glória, de fé em fé. Agora o corpo da morte não vai mais atingir, porque aquilo que é corruptível não pode herdar o reino do céu. A carne não pode herdar o que é eterno. Então vai haver algo aqui que vai acontecer. O que é? Uma nova habitação. Uma morada nova. Uma nova morada. Esse corpo aqui que nós moramos, essa é a linguagem, vai ser transformado no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. Esse aqui são os mortos crentes. Incorruptíveis. Aleluias. Então isso aqui que pesa, isso aqui que cede ao pecado, isso aqui que cede à carne, isso aqui que sente dor, que tem rinite, que tem tosse, que tem tanto que pode imaginar, vai ser revestido da incorruptibilidade. Porque por causa do pecado, do primeiro Adão, entrou o pecado. Romanos 5, verso 12. Porque por um homem, porque um homem pecou, e por causa de um pecado de um homem entrou o pecado para todas as pessoas, por isso todos morreram, e por isso todos pecaram e todos morreram. Né? De maneira que, no último Adão, que traz a imagem celestial, nós seremos transformados. Aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade no momento, no abrir e fechar de olhos. A isso aqui que é velho, que é corruptível, que sente desejos pecaminosos. Porque o melhor de tudo não é que você não vai ter mais dor, mais câncer, mais AIDS, mais coluna, mais estômago ruim, nada disso. Isso é ótimo, é glorioso, é glória, é o que Cristo faz mesmo. Ele na cruz do Calvário, morrendo, ele perdoa nossos pecados, leva todas as nossas enfermidades. Aí eu lhe pergunto, por que muito crente fica doente ainda? Porque ali ele está dizendo, referindo-se de fato, de verdade, para a eternidade, futuro, profético. Lá no livro de Mateus 8, nós temos uma passagem que diz: ele curou muitos e tantas enfermidades para cumprir o que está escrito no profeta, na profecia. Ele cumpriu, mas o cumprimento total será na glória eterna, num corpo de glória que não tem dor, não tem nada de males. Mas o melhor de tudo, não tem mais o ceder ao pecado, não tem mais o pender para o pecado. Ok? Agora observe comigo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, de 1 a 10, e aqui nós encaminhamos para o fim. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1, de 1 a 10. Segundo aos Coríntios, de 1 a 10. Olha que coisa tremenda está na palavra do Senhor. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos um edifício, uma casa, não feita por mãos, eternas no céu. Olha para cá. Eu vou ler, mas olha para mim aqui, só para você entender aqui, ó. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, qual casa? A casa aqui com a rua, com a lâmpada, com o telhado, o seu apartamento, a sua fazenda, o seu sítio. Porque sabemos que se a nossa
barraca, algumas versões falam, tabernáculo. Essa tenda, olha isso. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, desfalecer, cair, tombar, morrer, acabar, temos de Deus um edifício. Espera aí, aqui está falando de coisa grandiosa, não está falando de casinha, de barraquinha, não. Aqui está falando de tabernáculo, barraca. Se a nossa barraca se desfizer, temos um edifício. Um edifício. Uma casa não feita por mãos, eternas no céu. Não feita por mãos humanas, eternas no céu. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu ia dizer para vocês, mas olha, estou indo preparar lugar. Espera aí, esse corpo aqui vai desfazer, essa barraca aqui, tabernáculo. Como é que está na sua Bíblia, amor? Sua é King James? Só o versículo primeiro. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, mas por Deus. Está quase aqui. Não, a mensagem já falou melhor. Não feita por mãos, mas por Deus. E por isso, olha o apóstolo Paulo dizendo, e por isso, também gememos desejando ser revestidos da nossa nova habitação. Ó, nova habitação. Você está entendendo agora o título da mensagem? Está entendendo agora? Olha só que coisa tremenda. Uma morada nova. Nossa nova habitação, uma morada nova aqui. Olha bem. E por isso também gememos, desejamos ardentemente, desejamos com afinco. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Olha bem. A nossa habitação que é do céu, celestial. Lembra lá? Tal qual a imagem do terreno, teremos o terreno, mas como a imagem do celestial, seremos celestiais. Você está lembrando agora que no momento, no abrir e fechar de olhos, o que era corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade? Aqui, ó. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, olha aqui, ó, neste corpo. Porque também nós, os que já estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Estamos gemendo, é que eu não quero morrer não, é que eu quero ser revestido. Porque aqui está dizendo, não, é que eu quero ser despido, morrer, cair, não. Eu não quero isso, eu quero desfazer isso aqui, porque eu sei que quem tem entendimento em Cristo, desfazendo isso daqui, vou ser revestido do que é incorruptível. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele vier, Cristo vier, conforme Coríntios 15. Olha lá. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, verso 4, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Deus nos deu o penhor do Espírito, nos selou, nos deu o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Nós não vemos o Senhor. Eu não vi o Senhor, mas eu ando por fé. Enquanto esse corpo aqui, eu não tenho um vislumbre do que é espiritual. Por causa desse corpo aqui, como vai ser naquele dia? Vocês estão entendendo? Por isso, estamos sempre de bom ânimo. Ora, tem crente que é um desânimo que só, né? Tem crente que não sei se foi batizado no vinagre, batizado no limão, que é um desânimo que só. Mas aqui está a expectativa, olha. Por isso nós estamos alegres, estamos com bom ânimo, porque sabemos enquanto estamos no corpo, vivemos separados, ausente do Senhor, ausente daquele contato maior que vamos ter na eternidade. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos, antes de deixar este corpo, esse tabernáculo, essa barraca, essa barraca aqui, para habitar com o Senhor. Guarda isso. Para habitar com o Senhor. Para habitar com o Senhor. Pois que muitos desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. De novo aqui o corpo. Segundo foi feito por meio do corpo, ou bem ou mal, cada um vai receber. Aqueles que estão em Cristo, nesse corpo aqui na terra aqui, estão em Cristo,
vão receber um corpo de glória transformado. Quando ele voltar, na sua vida gloriosa, vai ser, se você estiver morto, naquele grande dia, vai ser ressuscitado um corpo de glória. Se estiver vivo, vai ser transformado num corpo de glória. E aquilo que era corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Isso aqui é ânimo para nós. Isso não é preparado por homem, não foi nenhum tecelão, não foi nenhum alfaiate, não foi ninguém, nenhuma fábrica, não. O próprio Deus o fez. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Uma casa não feita por mãos, eterna no céu. 5:1, parte final. Porque sabemos que se essa nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas no céu. E vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, com a sua casa, ou transformada em corpo de glória ou não, mas vamos comparecer diante do Senhor. Uns no grande trono branco, no juízo para a condenação eterna, e outros para receber de Deus o louvor. Onde ele vai dizer: você me honrou na terra, você me confessou na terra, vinde bendito do meu Pai. Aquele que quando ouviu a voz, você que está cansado e oprimido, vinde a mim. E veio, como nós viemos, como você veio, cansado de pecar, cansado de errar, não suportando mais, mas temos uma expectativa, uma esperança e temos ânimo, bom ânimo por isso. Agora nós vamos receber uma nova habitação, uma nova morada, ou melhor, uma morada nova. Presta bem atenção, uma morada nova. Isso que eu estou dizendo, essa morada nova, esse corpo de glória. Uma morada nova. Presta bem atenção. Não temos uma morada velha, velho homem, velha natureza, velho ser, no pecado, incorruptível. Agora, o texto nos informa que vamos ter uma morada nova. Não feita por mãos. Deus preparou para nós. Para uma nova habitação. Uma nova morada. E que nova morada é esta? 1 aos Coríntios, capítulo 3. De 8 a 18. 1 aos Coríntios, capítulo 3, de 8 a 18. Diz assim o texto sagrado: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que se me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Olha só, isso aqui é uma linguagem de construção, linguagem de edifício, edificações. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra, ou seja, a edificação, fundamento de cada um, permanecer nessa parte, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Lembra do tribunal de Cristo com o corpo? Se a sua obra for palha, feno, madeira, vai se queimar, mas você está salvo. A salvação não se perde. Mas se for ouro, pedra preciosa, coisas assim, vai passar pelo fogo ali do julgamento do Senhor, e vamos receber galardões. Se a obra de algum se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Ou seja, tem um edifício maior, tem uma edificação maior, tem algo melhor. Vou ficar com o pior? Se Deus me chamou para ser o templo dele, morada dele, habitação dele, a casa dele, cuja cabeça é Cristo, eu vou querer o pior? E que corpo que é este? 1 Coríntios capítulo 4. Melhor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, 17 e 18.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E transformados, subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É uma nova habitação. É uma habitação que nós estamos, uma morada nova. Essa habitação, corpo de glória, transformado para morar num outro lugar melhor. É uma morada nova para nova morada. Então esse corpo aqui é transformado, nova habitação, morada nova. Agora vamos para onde? Nova morada, morando no que é novo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, de 1 a 3. Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 3. Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 3. Eu lhe convido a ficar em pé, para nós irmos encerrando e já orar também. Apocalipse 21, de 1 a 3, diz o texto sagrado. João, na ilha de Patmos, disse: E viu um novo céu. Lembra? Morada nova para nova morada. Nova morada para morada nova. Aquilo que foi feito novo para morar no que é novo. Não vamos construir algo novo para morar no que é velho. Deus vai nos construir algo novo para morar numa nova terra. Novos céus, nova terra. E viu um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparado como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma voz, uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Você está entendendo isso aqui, meu querido? Lembra que eu falei desde o princípio? Tabernáculo, corpo, templo, morada, barraca. Quando esse tabernáculo, essa barraca que Deus fizer, termos de Deus, um edifício, não foi por mãos, mas algo que Deus fez. João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Novo para o novo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo, algo maior, de Deus com os homens. Aleluia. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Verso 21. E tinha a glória, vou ler o 10 e 11. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Isso aqui é a igreja. E tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, etc, etc. Mas fica só com o versículo 11. E tinha a glória de Deus. Lá no livro de 2 Pedro 3, o verso 7, e o verso 13, você vai ter a confirmação de que nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Uma morada nova, nosso corpo transformado, essa morada aqui nova, não feita por mãos, para uma nova morada, novos céus e nova terra. Esse corpo de glória que Ele vai nos dar, sendo preparado, trabalhado, eu não sei como é que Deus está fazendo, mas Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. E tinha a glória de Deus. Pai, eu quero que o Senhor me deu, ninguém se perca, para que Ele esteja comigo, e onde eu estiver, eu quero que eles estejam também, para que vejam a minha glória. Agora eu te convido a fechar os seus olhos, e em louvor e em adoração debruçar-se diante desse Deus, que nos transformou de pecadores, para pessoas que são transformadas pelo poder do Senhor. Somos pecadores por causa de nascermos nesse corpo do pecado. Mas agora, o último Adão, que é Cristo Jesus, nos tira da condenação eterna. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há uma esperança, há uma certeza, há uma convicção plena, que Ele voltará para buscar a sua igreja, buscar o seu povo que Ele fez novo
novidade de vida, nova vida. Tudo em Cristo é vida nova, tudo novo. E esse Cristo que nos fez novo, nos dará um novo corpo, um corpo de glória, que não tem doença, que não tem dores, que não tem males, mas que principalmente não tem mais o acesso, o pecado não tem mais acesso para escravizar. E esse corpo novo, com glória, com poder que Ele nos dá, que não entra em corrupção, que é incorruptível, Ele vai estar morando naquilo que é novo, novos céus e nova terra.